Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e eu sou adepto a calçados fechados. E tu, Ariel? Eu também sou adepto a calçados fechados, mas lembrando que quando a gente era criança, provavelmente a gente gostava muito da sandália ou papete do Seninha, do Guga. Então também é um bom calçado pra gente usar. Olha ali, hein? Nostalgia, muito bom. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio da série Armadura de Deus, para conversar sobre as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Ariel, mais um episódio aí, né, dessa série aí, Armadura de Deus, a série baseada em Efésios 6. E hoje, então, né, diante dos vamos dizer assim, das peças da armadura que nós já falamos, inclusive, link no post para você conferir aí a série Armadura de Deus. Mas diante daquilo que a gente já comentou, chegamos, então, ao versículo 15, que fala, né, então, das sandálias da prontidão do Evangelho da Paz. Então, vamos começar com a definição, né, Ariel? O que seriam as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz? O que é esse Evangelho da Paz? Bom, esse é um ponto de partida muito interessante pra gente. Que eu comento isso porque esse termo, né, a prontidão do Evangelho da Paz, ele pode ser interpretado de duas maneiras distintas. Talvez você vai perguntar, mas como assim, Ariel? Um texto tão curto, né, uma frasezinha tão pequena, ela pode ter dois entendimentos distintos, né? Parece que são, deixa eu ver, se considerar ali o do e o da, são 5 palavras, né? Mas seriam 3 palavras, né? 2 artigos. Então, numa questão tão curta assim, a gente pode ter 2 interpretações sobre o texto. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala prontidão do Evangelho da Paz, normalmente, né? A gente está falando na tradução da NVI. Na nova versão internacional. Isso, as outras versões vão usar outras palavras, né? Exato. Claro que a gente está falando aqui de traduções, né? Uhum. A gente poderia entrar aqui profundamente no grego, pegar o termo, né, utilizado lá por Paulo, mas vamos nos apegar aqui a algo não tão profundo assim, né? E esse termo, ele é traduzido, por exemplo, na NVI como os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, e na Almeida Revista e Atualizada, na ARA, tinha um professor do seminário que ele falava que essa era a versão celestial. Ele falava, aqui diz, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E tu vê só, adicionando, na Almeida século XXI, eles colocaram com a disposição para o Evangelho da Paz. Olha ali. Então são 3 termos distintos, eles podem significar coisas diferentes, mas o que a gente vê? Então, normalmente a gente tem o termo prontidão ou preparação. E quando a gente fala de prontidão no Evangelho da Paz, a gente está falando do ato de levar o Evangelho aos outros, em qualquer lugar ou situação. É estar pronto, preparado, né? E aí a gente já cai no segundo termo, que seria a preparação. Porque quando a gente fala de preparação, a gente vai falar de um fundamento preparado. E aí, nesse sentido, o conhecimento e a dependência do Evangelho é o meio pelo qual o homem obtém paz. E o seu coração, tanto no seu coração como na sua vida, né? Uhum. Então, assim, a gente pode ter o entendimento né, desse versículo da armadura de Deus, né? Do Evangelho da Paz, do calçar os pés com a preparação, a prontidão do Evangelho da Paz, como um ato de levar o Evangelho, como também o alicerce pelo qual
nós obtemos paz. Então, tem esses dois entendimentos. Pelo contexto, falando de armadura, falando dessa ilustração que Paulo utiliza para falar da prontidão do Evangelho da Paz, dos calçados, né? Me parece que, e até olhando alguns comentadores sobre esse versículo, sobre esse termo, me parece muito mais adequado entender essa parte da armadura como algo que sustenta o soldado em uma guerra. Então, justamente, parece que o termo melhor adequado é a preparação mesmo, né? Uhum. Que é aquilo que dá segurança e possibilita ele avançar no reino. Ele se mover durante a batalha. Só que se a gente para pra pensar nisso, é o que traz segurança, ao mesmo tempo é o que faz o soldado avançar o reino. E se ele avança o reino, na nossa ilustração, trazendo para nossa vida prática da fé cristã, a gente está falando de avançar com o reino na evangelização. Então, parece que uma coisa leva a outra, sabe? Não é que um termo, um entendimento exclui o outro, mas na verdade parece que um gera o outro. Uhum. Não sei se eu me fiz entender nesse sentido. Não, com certeza. Eu também penso dessa forma, até porque se a gente pensar, né, no sentido de que as sandálias, né, do Evangelho da Paz aí, né, elas protegem, vamos dizer assim, os pés, né, como tu tá falando dessa preparação no sentido de ter a base firme, né, não escorregar, coisas assim, né, não se machucar, né, então tu tá com a base firme, ela vai manter os pés, né, como tu disse, que levam o evangelho bonitos, assim como a gente vê lá em Romanos 10:15, né, quão belos, né, quão formosos são os pés daqueles que levam a palavra. Então, tipo assim, é porque tá com a sandália, né, porque se tivesse de pé descalço... Claro, exato. Claro, a gente também tá fazendo uma interpretação literal das palavras, né, obviamente que esse formoso e belo, ele não tá dizendo assim, olha que bonito esse pé, né? Daqui a pouco a unha encravada lá, né? Não tá falando nesse sentido, tá falando que a obra, né, é bela, né? Mas a gente poderia, né, como a gente tá fazendo também aqui, Paulo, ele está utilizando uma comparação, né, com sandálias, então poderíamos também, daqui a pouco, até pensar nesse formato. O próprio... Eu vi alguns comentadores... Alguns falam num ponto, outros falam em outro também, né? Que nem tu disse, Ariel. Mas tem eu não sei direito o nome dele, eu sei que o sobrenome dele é com W, né? O Viersbe, não sei pronunciar o nome dele corretamente. Mas ele fala dos dois, né? Como tu tá dizendo agora, Ariel. Ele comenta, né? Sobre essa questão da base firme, né? Pra resistir, né? Permanecer inabalável. E aí ele diz que também tem um outro significado dessa estar preparado, né? Essa prontidão de que é ao mesmo tempo de estar pronto no sentido de marchar no reino, mas estar pronto para ir adiante, como tu estava comentando, né? Levar o reino adiante. Então ele cita dos dois, né? Ele comenta, como tu falou, que meio que ele não chega a citar que um complementa o outro, mas ele fala que ambos significados, né, são importantes. Uhum. Mas claro, isso quando a gente coloca em xeque aí essa questão da prontidão, porque o que a gente falou, os versículos, né, diferentes versões, ele vai falar que nós temos que estar calçados não apenas com o Evangelho da Paz, mas com a prontidão, com a preparação, com a disposição do Evangelho da Paz, né? Então, aí tu vê, o pessoal reclama um pouco da NVT, né, Ariel? Que a NVT tem um pouquinho, né, tipo de interpretação. A NVT, ela já assume um lado, né? Porque na NVT ele diz assim, como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados, né? Essa aí assume bem a posição. Já assume, né? Usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Eu gosto mais das outras, né? Porque essa, ela te leva até para um caminho um pouquinho diferente, né? Das outras traduções. Não tira o mérito, obviamente, né? Não é isso que eu tô comentando. Mas eu quero dizer, sim, que as outras traduções, elas abrem margem, né, para nós nos aprofundarmos, buscarmos, e não pensam por nós, né? Então, por mais que, vamos dizer assim, na NVT tenha essa forma, né, de traduzir e seja mais fácil de entender, me parece, minha opinião, né, me parece que fica um pouquinho limitado o entendimento, né, do que pode ser. Claro, as outras ficam um pouquinho mais complexas e aí tu tem que buscar, né?
Mas aí, digamos, elas não estão pensando por ti, né? Até porque, como tu comentou, a palavra ali do grego ali, utilizada, né, para prontidão, preparação, a etoimasia, não sei grego, né? Mas ela tem todos esses significados, né? Disposição, a preparação, a condição da pessoa que está preparada, que está pronta, né? Então, é quase como se tu tivesse ali, digamos assim, calçado e, tipo assim, nada te impediria se fosse chamado pra marchar agora, entendeu? Tá pronto, exato, tá preparado, e tu tá firme, tu tá, né, tipo, tu não vai se abalar, tu não tá sendo pego desprevenido. E aí, claro, o Evangelho da Paz, como tu disse, tu tá em paz com Deus diante disso, né? Tipo, tu não tá, sabe, vamos dizer assim, em dúvida, tu não tá, daqui a pouco, sabe, balançando aí, será que é isso, será que não é? Tô com medo, não tô com medo. Não, digamos, tu tá em paz com Deus, a ira de Deus não está sobre ti, né? Exato, é que a gente tem uma questão, porque quando a gente olha pra prontidão, e aí vamos, né, falar do português, a gente tem aquela ideia de uma pessoa com prontidão, é uma pessoa que tem vontade, né, a pessoa proativa, que vai, né, que tem esse interesse de... E a gente não quer tirar esse significado, esse sentido do texto de estar pronto e querer levar o evangelho adiante. Mas no sentido de estar pronto, aí a prontidão, eu já estou pronto, e que a gente falou assim, é só tocar a trombeta que eu saio marchando, nessa ilustração, né, nessa imagem, e aí que é justamente o estar preparado, é porque eu estou alicerçado com tudo pronto. Eu já tenho tudo aquilo que me traz paz. E aí, quando a gente olha lá para Romanos 5, né, que a gente vê Paulo citando que Deus fez paz, trouxe a paz, né? Fez paz entre nós e ele. É isso, é estar pronto. É ter o evangelho da paz, como ele acaba dizendo. Então, é isso que me deixa preparado para estar marchando. E aí, quando a gente olha para esse sentido do texto, de aquilo que nos sustenta por baixo, vamos dizer assim, né? A sandália é aquilo que nos dá segurança para a gente caminhar. Então, é o evangelho que nos possibilita caminhar, expandir o reino e levar o evangelho adiante, né? Ter essa vontade de levar o evangelho aos outros, mas como também nos possibilita viver a vida cristã. Então é o evangelho que nos alicerça. E aí, isso depois, na nossa conversa, ainda vai ter outros desdobramentos, mas é justamente o evangelho que é a base de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente vai fazer enquanto estamos em guerra aqui nesse mundo, né? Nessa guerra espiritual, né? A guerra que já está vencida, mas que ainda estão sendo travadas batalhas, né? Claro, claro. E tu percebe que esse evangelho, né, da paz, né, ele também, além de trazer essa paz com Deus, ele nos traz a paz, vamos dizer assim, né, através da reconciliação. E uma vez que nós, entre aspas, calçamos, né? Porque quando tu calça é algo que, vamos dizer assim, não tá solto, né? Tipo, pelo menos pra mim me dá essa ideia que é algo permanente, uma disposição permanente, assim, que tu tá disposto, tá pronto, né? Tipo, tu não tá com algo assim temporário, né? Ali. Que daí quando vão te chamar, tá, mas tu não tava pronto, agora tem que... Ah, sim, eu calcei, mas só que escapou, né? Isso nos faz com que as estratégias do inimigo, né, elas não consigam nos tirar essa paz, né, porque nós vamos falar mais pra frente, né, sobre a questão do inimigo, mas me dá essa ideia também, né, do sentido da paz. Mas, Ariel, olha só, a gente tem falado ali sandálias, né, sandálias da prontidão do evangelho da paz, só que o versículo, ele não fala isso. O versículo não cita sandálias, ele só diz, né, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A gente traz sandália porque, visto que é a armadura, né, de Deus, e essa armadura ela é baseada em um soldado, o soldado naquela época não usava coturno, né, não usava tênis, não usava... Então eles usavam o quê? Sandálias, né? E aí eu te pergunto, qual que era a função das sandálias na armadura do soldado? Porque eu acredito que nós, conhecendo um pouquinho da função, vai nos ajudar também a entender um pouquinho mais sobre o que a gente tá falando. Exato. É muito interessante isso que tu citou, né? Porque o texto ele não fala sobre sandálias. Mas todo mundo, né? Todo mundo fala sandálias do evangelho, né? Exato. Mas ele fala sobre um calçado, né? Sobre algo que veste os pés. E era muito comum sandália naquele momento. Mas a sandália para o soldado romano, né? A gente já falou sobre a couraça da justiça, né? Falamos ali também sobre o cinto da verdade. Mas
o que a gente vê na sandália, né, aquilo que calçava os pés dos soldados romanos, não é a sandália como a gente tem hoje, né, não é a papete do Seninha, como eu comentei no início. Embora a gente vê que a sandália é algo que prende no pé. Ele tem alguma coisa que prende no calcanhar. Mas, provável que essas sandálias, ela se parecia mais com uma bota de cano baixo do legionário romano. Sabe quando a gente faz aquela piadinha que a gente vê algumas mulheres de sandália, a gente fala assim, essa aqui é a sandália de Moisés? Não, virada em trança? Não, é a sandália de vem com Josué lutar em Jericó. Isso aí. É mais parecido com aquilo. É mais parecido com aquilo. De ser algo de couro trançado que prendia muito bem no pé. Não era algo que ficava solto, assim, né? Não é um chinelo. É justamente algo que prende no pé, mais parecido com uma bota. E como o pessoal não fazia botas naquele momento, era uma sandália mais reforçada e que justamente possibilitava o soldado fazer longas caminhadas, né, marchando, até mesmo na própria batalha, se locomover sem ter o pé perfurado, porque a gente tem que pensar que o cenário é de guerra. Então, tudo que se faz para atrasar o inimigo é colocado no campo de batalha. E a gente não pode pensar que, naquele momento, as guerras eram travadas em calçadas, em asfalto. Era tudo barro, era pedra. Se colocavam coisas para parar os cavalos, para parar os carros de guerra, para parar os próprios soldados. Então, um soldado com o pé desprotegido vai ser uma batalha perdida. Vai pegar um bicho geográfico aí, ó. Exato. Então, assim, nesse sentido, era muito importante que o soldado tivesse o seu pé protegido para dar segurança e movimento, dar mobilidade para ele. Porque o calçado é aquilo que dá segurança para que ele se mova no campo de batalha. Sem ele se movimentar, vai ser uma batalha perdida, com certeza. E eu tava pesquisando também sobre isso, Ariel, e eu vi que, além disso, né, além da proteção do pé, essas sandálias que eles utilizavam, elas além, digamos assim, dar uma estabilidade, né, pro tornozelo ali e tudo mais, como tu comentou, elas davam a própria estabilidade na pisada, né? Porque elas tinham um solado reforçado e tal, não era qualquer coisa. E eu vi Tinha até travas. Eu ia dizer isso agora. Exato, eu ia dizer que eu vi que até alguns comentadores, eles colocam que elas possuíam cravos, né, de metal na sola, tipo chuteira, né? Ou seja, os soldados romanos foram os primeiros futebolistas aí. Não, tô brincando. Mas pra dar estabilidade, né? Porque, pensa, daí é mais difícil escorregar, né? Se tu tem esses cravos aí embaixo, né? E isso é essencial, né? Pensa, se um velocista hoje, né, vai fazer ali uns 100 metros, ele utiliza um tênis específico com travas embaixo também para dar atrito, para ele conseguir não escorregar na largada. Mesma coisa um soldado. E eu fico pensando, né, Ariel? Tipo, pensa tu levar um chutão no peito, This is Sparta, né? Com uma dessas aí. Não sei se o Leônidas estava usando uma dessas, né? Mas já dava um impacto aí, né? Tu levar essa no meio do peito, assim, né? Claro. Tudo acaba virando arma ou alguma coisa para se defender. E aí, então, como que daí essa sandália, né, é usada para se comparar ao Evangelho da Paz, né? A prontidão do Evangelho da Paz. Em que sentido? Diante daquilo até que a gente já comentou, né? O que seria, né? A sandália da prontidão do Evangelho da Paz. Por que é usada justamente, né? Essa parte da armadura. Eu vejo que aí, pegando aquilo que a gente falou logo no início... Né? Isso, porque... por que é muito importante a gente definir, como a gente já definiu, né? O que significa esse termo, a prontidão, a preparação, a disposição, como tu colocou. Porque, assim, se a sandália é aquilo que dá segurança para o soldado se mover, e usando essa ilustração aí para a vida cristã, por que o evangelho é comparado a isso? Porque o evangelho é o que dá segurança para o cristão agir no campo de batalha. Então, assim, aquilo que nós vivemos e fazemos não está baseado em nós mesmos, mas está baseado naquilo que Cristo fez. E é isso que nos dá segurança. Nós não temos a nossa segurança fundamentada naquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós temos a nossa segurança naquilo que, né, naquilo que nos sustenta.
E aí eu acho interessante essa questão de sustentar, porque a sandália fica embaixo e ela que sustenta o soldado. Aham. Ela que faz com que ele se mova. E aí vem aquela, pra mim, o que fez mais sentido ainda é que foi que quando a gente tá numa guerra, eu nunca fui pra uma guerra, mas eu fui pro exército. E isso, lá eu aprendi algumas coisas sobre um cenário de combate. E quando a gente tá parado, a gente é um alvo fácil. Quando a gente tá imóvel, é muito fácil de a gente cair. Mas o evangelho, nós temos um firme alicerce que nos possibilita estarmos móveis e não estarmos parados, sermos alvos fáceis e aí sermos atingidos. Claro que a gente tem outras partes da armadura pra gente se defender. Todas elas são importantes. Mas aquilo que nos faz a gente se movimentar e o que nos sustenta de fato, que é o mesmo aquilo que nos sustenta e nos impulsiona pra frente. Então por isso que eu acho que essa simbologia, essa ilustração de Paulo, ela é assim, muito bem feita porque é aquilo que nos capacita o movimento, é aquilo que nos capacita a agir. Nos capacita a fazer, não naquilo que nós fizemos, mas naquilo que é a sustentação, que é o evangelho que nos possibilita fazer coisas. E aí a gente vai em direção à batalha, a gente expande o reino. E aí nessa mesma simbologia de que enquanto um soldado, a cada passo que ele dá, ele avança o reino que ele está defendendo, nós também como cristãos, a cada passo que estamos dando, preparados pelo evangelho da paz, nós expandimos esse reino de paz para mais longe. E aí nós levamos o evangelho a outros, nós vivemos uma vida baseada na verdadeira paz que só o evangelho pode trazer. Uhum. E tu sabe também, né, Gael, tu tava falando bastante ali sobre essa questão da firmeza, né? De certa forma, tu falou da proteção de nós estarmos nos movendo, né? Mas aquela comparação também que tu comentou, né? Uma zona de batalha, né? Tem os obstáculos também. Os obstáculos que são colocados na nossa vida também, né? Nesse sentido, né? Que vão nos fazer tropeçar, né? E tudo mais. Eu acho que esse também é uma comparação interessante, né? Nesse ponto. Porque o evangelho também vai nos proteger, né, do tropeço. Claro, a gente pode acabar tropeçando se nós não estivermos calçados, né, com a prontidão do evangelho da paz. Mas uma vez que a gente está calçado com isso, nós podemos então, né, pisar em espinhos e não nos machucar, né, passar, né, por espinhos e não nos machucar, porque nós estamos alicerçados em algo que é mais forte, né. Então acho que isso também é interessante, né, nessa comparação ali, né, na comparação com a armadura, né? Na sandália da armadura. Né? Então, Ariel, a gente comentou ali, né, sobre essa parte das definições, o que seria, então, né, essa parte da armadura, como que se compara, o que é, né, a prontidão do evangelho da paz e tudo mais. Mas agora eu te pergunto, né, como que o fato de nós estarmos calçados com as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz nos protege do inimigo? Porque a gente lembra, né, que quando Paulo está escrevendo ali Efésios 6, a gente vê lá no início, né, que a nossa luta é contra coisas, né, bem diferentes, né, do que a gente possa imaginar, né, porque ele fala que nós precisamos vestir a armadura, né, de Deus, porque a nossa luta não é contra coisas daqui, né? Mas existe uma luta celestial, né? Uma batalha celestial que está sendo travada aí e nós estamos no meio dessa batalha, no mundo invisível, né? E a gente tem comentado então que uma das grandes funções dessa armadura, né, a armadura de Deus, é nos proteger do inimigo, dos ataques do inimigo, né? Como que, então, estar calçado com isso vai nos proteger do inimigo, sendo que nós temos comentado ali que se compara a armadura, né, porque nós ficamos alicerçados, né, porque nós estamos firmes, nós não vamos escorregar, seria por aí que ela nos ajuda a nos proteger do inimigo, mas em que sentido? O inimigo vai nos dar uma rasteira, a gente não vai cair? Como é que é isso? Vai estar cravado no chão. Ele vai botar o quê? Vai botar pedrinha na nossa frente? É isso que ele vai fazer? Não entendi aí, Ariel. Não, eu vejo que isso... Como que isso nos protege do inimigo, né? Todo o texto de Efésios 6 ali, que tá falando sobre a armadura de Deus, antes ele fala do nosso inimigo.
Então, já é algo bem explícito de como a gente pode defender. E aí ele começa a citar as partes da armadura, né? Mas e aí, o que isso nos protege? Né? Que a gente comentou ali, nos protege do inimigo. E aí eu vejo aquilo que eu comentei antes, né? O evangelho é o que nos capacita a gente ser móvel. É isso aí. Ter mobilidade, né? Isso, durante a guerra. Nós estamos em guerra espiritual constante. E se a gente fica parado sem mobilidade nenhuma, nós somos alvos fáceis. Então, assim, esse alicerce verdadeiro que é o evangelho é o que nos impulsiona para esse movimento. Então, o evangelho é aquilo que possibilita com que a gente não esteja estagnado. E certamente, você que está nos ouvindo, já ouviu aquela expressão de que não existe ficar estagnado na fé cristã. É como se a gente tivesse um carro sem freio de mão, subindo a ladeira. A partir do momento que a gente para de acelerar, a gente começa a descer. Não existe estar parado. É porque o inimigo empurra a gente para baixo. E então seria basicamente isso. A gente não ficar parado, a gente não ficar estagnado, mas a gente sempre avançando em direção ao reino e expandindo esse reino. Ao mesmo tempo, essa prontidão do Evangelho da Paz, quando a gente está alicerçado no Evangelho, e isso nos possibilita ser móveis, a gente também caminha em direção à santidade. Porque se o Evangelho é aquilo que é o meu alicerce, e aquilo que me possibilita a mobilidade, isso faz com que não só eu vá em direção aos outros, mas eu corra em direção a Deus. Então, é a maneira com que a gente se protege do inimigo, não é porque nós temos força em nós mesmos, não é porque nós fazemos ou deixamos de fazer certas coisas, mas o Evangelho, e sempre o Evangelho que nos capacita a viver uma vida mais santa e uma vida que está pronta a levar o Evangelho aos outros. Então é nesse sentido que eu creio que nós somos protegidos do inimigo, do adversário de Deus. Justamente, ele nos capacita a gente estar sempre em movimento, em direção ao Deus e em direção aos outros. E aí a gente vai cumprir os 2 mandamentos. Amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E tu sabe que eu tava pensando assim, né, sobre o fato de que ela nos dá essa firmeza, né, e tudo mais, né, estarmos prontos, como tu tem comentado. E uma das coisas que a gente tem que lembrar também, né, que Jesus, ele fala no final do Sermão do Monte, né, não construa sua casa na areia, né, tem a musiquinha, né, mas construa na rocha, né. E claro, ele não tá falando sobre a armadura de Deus, ele tá falando sobre os falsos ensinos, ou os ensinos dos fariseus, que eram, tipo assim, alicerçados em coisas que não eram eternas, né? E ele tava, então, dizendo que a palavra dele era digna de confiança, que a palavra dele era firme, que poderia, né, era eterna, né? E eu creio que quando a gente pensa, né, nesse evangelho, né, como tu comentou, que nos dá base, que é o evangelho que nos reconcilia com Deus, que são as boas novas que nos traz paz com Deus e com o próximo, eu entendo que é isso que nos dá essa base eterna, né, essa firmeza de que nós podemos confiar, né, que nós não podemos, ou melhor, que nós não temos dúvidas, né, sobre a graça de Deus, sobre a questão de que a nossa identidade agora está em Cristo, que se o inimigo, ele quiser nos acusar de algo, tudo isso será derrubado porque nós estamos firmados, né, nós estamos em movimento, nós não estamos parados, nós estamos prontos, né, como tu disse, nós estamos dispostos, né. Então, eu vejo assim que uma vez que a gente está com os pés firmados na paz de Deus, né, na paz de Cristo, reconciliados com Deus, a nossa mente, o nosso coração, ele também está firmado na verdade de Cristo, né? E dessa forma nós estamos prontos para a batalha. Qualquer ataque, né, nós estaremos, vamos dizer assim, prontos para ser atacados e não vacilarmos, né? Desviar ou, sei lá, né? Tô tentando agora pensar aí numas comparações aí com a luta, né? Exato, é o que Romanos 8 vai dizer, né? É que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se nós temos paz com Deus, quem que vai tirar a nossa paz? E se nós estamos em paz com Deus, a gente vai em direção aos outros, a gente vai em direção ao próprio Deus. A gente não vai fugir dele. A gente vai temer ao nosso Deus, mas nós vamos correr na sua direção.
Então, aí vem as acusações do inimigo, elas podem vir contra a gente, ele vai querer nos condenar, mas, né, a morte, onde está o teu aguilhão? E essas palavras, elas já não, essas acusações, elas já não chegam até nós, porque nós estamos alicerçados no Evangelho. E essa é a nossa paz. Isso nos faz, né, e sabe quando a gente... Tem algumas pessoas que elas ficam paralisadas com medo, de ficar imóveis, de não conseguir fazer nada. O Evangelho, ele faz o completo oposto, porque nós não temos mais medo, nós estamos em paz. E com a paz, agora sim nós estamos móveis. E se pegar, por exemplo, também, bem citado esse de Romanos, e o próprio Paulo também fala, só estamos citando Paulo hoje, né? Mas Paulo também fala em Filipenses, né? Tem o clássico Filipenses 4:6, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. E ansiedade é algo que... Eu não vou dizer que a ansiedade é algo que o inimigo coloca em nós, tá? Porque senão, muitas vezes a gente quer colocar nas costas do diabo coisa que nem é dele. Tem coisa que é culpa nossa. A ansiedade também pode ser uma doença, né? Então tem questão clínica, tem várias coisas. E às vezes a ansiedade também pode ser que a gente não tá confiando em Deus. Pode ser também isso, né? Tem várias coisas, né? Não vamos aí bater o martelo e dizer que só existe uma, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a resposta para a ansiedade que Paulo dá é uma entrega a Deus. Ele diz que a paz, né? Ou seja, depois que tu apresentar em oração e súplica para Deus teus pedidos, ele diz que a paz de Deus, e essa paz, ela excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes. Então, pensa só que quando a gente tá ali imóvel, como tu disse, né? A gente tá disponível para ser atacado, a gente não tá pensando em nada. E tem o ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Ou seja, nós estamos aptos, né, a estarmos ansiosos por alguma coisa, porque a gente não tá conectado com Deus. Mas no momento que nós estamos, né, conectados, no momento que nós calçamos, né, as sandálias aí, né, nós estamos em prontidão. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento, né? Que nem tu falou, é algo que a gente não consegue explicar. Por quê? Porque a gente sabe, não, Deus tá comigo, tá tranquilo, né? E é isso que Paulo promete, né? E querendo ou não, é uma realidade. A paz de Deus, acho que é importante citar também, Ariel, que ela vai nos proteger desses ataques do inimigo, mas ela não resolve os problemas, né? Não é, digamos assim, eu estou aqui ansioso porque eu perdi meu emprego, não consigo achar um emprego. Vou me entregar a Deus agora, aí a ansiedade passou, mas não vai te trazer emprego. Paz não é te trazer, resolver teu problema, tu ainda vai ter que procurar emprego. Só que agora a questão é que antes tu estava tão ansioso que tu ficava, como tu disse, né, Ariel? Fica paralisado e tu não consegue se mover até mesmo para resolver o problema. Mas agora que você está em paz, você consegue organizar suas ideias, pensar melhor, saber para quem que tu vai pedir emprego, para onde vai mandar currículo, sabe? Tu vai agora à busca de resolver o problema, porque agora você está em prontidão e consegue se mover, você consegue, né, ir adiante, né? Claro, eu tô usando um exemplo aqui cotidiano, né? Não é uma questão de levar o evangelho adiante, que é aquela outra questão que a gente tinha comentado no início, né? Mas também serve, né? Essa paz que nós temos com Deus, ela também nos traz uma paz interior, né? Não paz interior do negócio dos coach aí e tal, sei lá. Mas eu digo paz diante das situações complicadas, né? Das provações. Exato. Né? Isso, e até porque... Como que nós vamos levar essa paz se nós mesmos não temos paz? Isso. Então, é por isso que a gente precisa ter esse alicerce para poder, de fato, levar isso adiante. E aí nós estarmos prontos. E aí, como Pedro, aí não vamos citar mais Paulo agora, vamos citar Pedro. Opa! Pedro que vai dizer que nós devemos estar sempre prontos para falar a respeito da razão da nossa fé. Então, isso é a prontidão. Mas a prontidão eu já estou preparado, eu já tenho tudo aqui. Já estou alicerçado, tenho tudo aquilo que eu preciso. E a gente sabe, a gente não precisa de outras coisas, a gente precisa do Evangelho. Do Evangelho, assim, a gente pode fazer tudo e mais um pouco. Porque é dele que procedem todas as coisas. Mas e aí, Ariel, além, né, então, disso que a gente tem comentado, que a prontidão, né, do Evangelho da Paz nos ajuda a estarmos firmes contra as estratégias do inimigo, o que mais, né, que ela pode fazer pela vida do cristão? O que mais que ela pode contribuir para nós aí?
esse fato aí. Acho que agora entra aquela questão, né, do ir adiante, né? Exato, porque assim, mas eu vejo dois pontos aqui que eles são muito importantes, que é justamente levar o evangelho adiante. Eu acho que isso é o que muitas vezes a gente ouve como ponto principal desse termo aqui, desse versículo, que é a evangelização. A gente ouve muito mais falar sobre que esse texto está falando principalmente sobre evangelização do que estar alicerçado no evangelho. Mas essa é um desdobramento lógico. Recebemos paz e aí com isso levamos a paz adiante. E eu acho que isso é muito importante. O próprio Jesus vai nos chamar para isso. Em Mateus 28, na Grande Comissão, ele vai falar disso. Vai falar da gente levar o evangelho ao mundo. Em Atos 1:8, a mesma coisa. Nós vamos ouvir que nós vamos ser testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa é algo que está implícito no evangelho. Ele não cabe dentro da gente. E a gente tem que levar isso adiante. É uma mensagem tão bela e tão profunda que ela não cabe dentro de nós. Nós estamos falando daquilo que Deus fez por pecadores como nós. Esse é o evangelho, essa é a maravilha do evangelho. E quando nós recebemos, a primeira coisa que a gente quer fazer é contar para os outros. A gente quer falar de uma paz que excede todo entendimento, como tu citou antes. Mas, além disso, outra coisa que impacta nas nossas vidas é justamente a santificação. A santificação e as boas obras, podemos assim colocar. Porque quando a gente olha para Efésios 2, a gente tem que lembrar que é o mesmo contexto, é o mesmo livro, é a mesma carta que Paulo está escrevendo. E em Efésios 2, quando ele vai falar que nós estávamos mortos em transgressões e pecados, que ele vai falar que nós somos salvos por meio da fé, isso que não vem de nós, é dom de Deus, ele vai dizer, né, no versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10, eu acho que é a ligação perfeita com aquilo que ele está dizendo aqui. Porque ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, claro que aqui boas obras vai se encaixar a ajudar os outros, mas também na mudança das nossas atitudes, na nossa moral. E aí eu vejo como o evangelho da paz, ele é o alicerce para a nossa vida de santidade. Nós somos santos para que Deus olhe para nós e tenha compaixão, e aí sim ele faça paz. Não, a lógica cristã é o inverso disso. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, como Romanos 5:8 vai dizer, e nós recebemos essa paz que excede todo entendimento e é o alicerce para que assim a gente possa viver uma vida digna da vocação que nós recebemos, como Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 1. Nós vamos viver de maneira digna, fazendo essas boas obras que ele preparou de antemão. E ele preparou antes da fundação do mundo, mas isso só é possível, nós só somos capazes de fazer essas boas obras, primeiro porque Deus preparou elas, mas porque é através do evangelho, através da transformação do evangelho, dessa graça que nós recebemos, que é a boa notícia de que Deus salva pecadores, que nós somos capacitados pelo próprio Deus e o seu Espírito Santo para a gente ser santo. Então, esse evangelho da paz, ele muda tudo nas nossas vidas. Inclusive, a gente está falando da expansão do reino externo, né? Externo a nós, mas a expansão do reino interna no nosso próprio coração, transformando as nossas atitudes, transformando os nossos desejos, não desejando mais aquilo que é pecaminoso, que nos afasta de Deus, que ofende a Deus, mas nos aproximando, dando esse coração de carne, que não é mais de pedra, e amando as coisas de Deus, amando aquilo que é belo, verdadeiro, genuíno, digno de louvor. Então é por isso que esse é um ponto tão importante. Essa mobilidade não é só em direção ao outro, mas na mudança do nosso coração e para fazer com que nós sejamos cada dia mais parecidos com o próprio Cristo. Então acho que esse é um link direto. A evangelização e a santificação são duas coisas que o Evangelho da Paz contribuem para... São dois pontos, né, que esse Evangelho da Paz contribui na vida do cristão. Uhum. E o próprio texto ali de Efésios 2, se a gente continua lendo, ele fala também sobre o ponto... O primeiro ponto que tu falou foi sobre a questão das boas obras, para, né, fazermos as obras, junto ali com a questão da santificação. Mas depois ele vai falar também, né, sobre o fato de que nós estávamos separados, nós não éramos parte de Israel, como gentios e tudo mais, mas, né, Cristo, ele é a nossa paz, que ele derrubou o muro da inimizade,
E assim vai, né? Então, essa paz que veio é uma paz de reconciliação. Tanto é que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios também sobre esse ponto de evangelização, é que primeiro nós recebemos essa paz, ou seja, ele reconciliou nós em Cristo pelo que Cristo fez por nós, e ele nos deu esse ministério de reconciliação, ou seja, o que Cristo fez conosco, nós temos que levar adiante, né? Que é o próprio evangelho, são as boas novas, né? Nós somos embaixadores de Cristo, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, 18 ou 20. Então, acho que é muito interessante isso que tu comenta também, Ariel, colocando essa parte da santificação, porque uma vez que nós temos que levar esse evangelho adiante, nós temos que, e nós calçamos a prontidão do evangelho da paz, ele vem completo, né? Tipo, ele não vem pela metade, a gente não vai amarrar, né, a sandália ali, sei lá, só embaixo, vamos deixar as tiras soltas pra tropeçar nelas, né? Nós vamos amarrar até o joelho ali, né? Toda a perna ali, pra ir com o Josué lutar em Jericó. Mas tudo faz parte, né? Nós não podemos também anunciar um evangelho da paz se nós não estamos em paz. Não faz sentido, né? Não faz sentido a gente daqui a pouco anunciar algo que não é real nas nossas vidas. Então acho que é muito importante nós realmente vivermos isso, né? Que nem eu citei ali a parte da questão, né? Até mesmo da ansiedade, né? No momento que nós estamos vestindo, né? Que nós calçamos a prontidão do Evangelho da Paz, que nós estamos de prontidão, estamos preparados, né? Disponíveis, prontos. Isso até mesmo nos ajuda a forma como nós vamos reagir à questão da nossa instabilidade emocional e tudo mais. Porque a nossa parte espiritual estará estável. Ela vai nos fortalecer, né? Querendo ou não, fica a dica, eu ia fazer comentários sobre essa questão de psicologia, não é muito minha área, mas fica a dica aí pra você, link no post, os episódios, né, que nós falamos aí, vários pontos sobre psicologia, e lá é comentado que a fé, né, ela ajuda muito, né, nas nossas questões psicológicas, né, mas mais uma vez, né, para aqueles que daqui a pouco são extremistas, a gente tem que lembrar que existem também questões físicas, né, químicas do nosso corpo que também podem afetar, e aí, né, só muita oração para uma cura, né, para resolver isso. Mas nós estarmos conectados em Deus não vai nos dar estabilidade, porque é uma questão, né, física, né, que nem nós queremos, sei lá, perdi o braço e aí querer que o braço nasça de novo porque eu estou em paz com Deus. Não é assim, mas talvez uma cura possa acontecer, não sei, né? aí é outra questão, né? A gente, pelo menos, não vimos Jesus crescendo, né, braços nas pessoas nos evangelhos, né? Acho que esse tipo de cura Jesus não fez. Mas, Ariel, voltando ao nosso assunto aí, né, que eu começo a viajar e eu viajo bastante, né? Quais são as formas práticas, né, de nós vestirmos as sandálias, né, ou vestirmos, né, calçarmos a prontidão do evangelho da paz? Como é que a gente poderia fazer isso de uma forma prática? Eu acho que nós meio que já comentamos, mas para nós, né, resumirmos aí a nossa conversa aí, uma questão prática, né? Eu creio que a questão prática é a gente, como foi comentado aqui agora há pouquinho, né? A gente se deixar ser transformado pelo Evangelho. Então é essa obra de santificação e se esforçar para que isso aconteça. As coisas, elas não são tão simples assim, a gente precisa cada vez mais morrer para nós mesmos, se despir do velho homem, mesma carta de Paulo, com outras palavras, que ele vai dizer em Efésios 5, em Efésios 4 também, sobre se despir do velho homem. Então, é justamente isso, o Evangelho nos transformando e nos assemelhando mais com o próprio Jesus e nos deixar se revestir dele. Então esse é o aspecto prático, a gente morrer para nós mesmos, a gente abrir mão dos nossos pecados, das nossas vontades para seguir o Evangelho. E isso inclui também a evangelização. É muito cômodo a gente ficar no nosso quarto, vivendo um cristianismo fajuto, né? A gente olhando debates na internet, a gente talvez até ouvindo podcast, como a gente está ouvindo aqui, achando que isso é vida de fato com Jesus. Isso tudo colabora para a nossa vida com Cristo, mas a vida com Cristo ela é vivida 24 horas por dia. E ela é também pregada 24 horas por dia, em ações e em palavras. Então, eu vejo que o aspecto prático disso é ter a vida transformada pelo Evangelho. As nossas ações, os nossos desejos,
a gente falar desse evangelho que trouxe paz, uma genuína paz a nós. Então, a evangelização, santificação, tudo aquilo que glorifica a Deus, tudo aquilo que dá honra e glória a Deus, não porque nós fazemos, mas porque Deus transformou e faz através de nós. Então, essa mudança no dia a dia mesmo. Esse falar e agir conforme a palavra de Deus. E isso vem junto com, como tu falou no início, tem que ter uma entrega verdadeira, real, né? Porque senão não tá alicerçado, né, Ariel? Não tá calçado, né? Uhum. Tem que ter essa entrega real, com convicção, né? Que eu quero dizer assim, né? Com entendimento. Precisa entender o que é esse evangelho da paz. Tu tem que calçar a sandália correta, né? Porque senão, daqui a pouco a gente pode calçar, sei lá, um chinelo Havaianas aí, né? Com, sei lá, um elástico no calcanhar, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E porque, o chinelo Havaianas, ele é mais confortável pro meu pé. Mas a gente não tem que vestir algo que é confortável, a gente tem que vestir algo que é firme, né? Que vai dar resultado, quer dizer, vai nos trazer, né? Eu tô tentando pensar que vai nos levar adiante, né? Eu ia dizer crescimento, mas a sandália não vai nos fazer crescer, né? Mas vai nos levar adiante, né? Vai nos ajudar a prosseguir no caminho, né? Uma longa caminhada e tudo mais, né? Então acho que é importante, né? Ter essa convicção, esse entendimento, né? De que o evangelho em Cristo é o evangelho de Cristo. É ele que nos concede a paz com Deus, né? Não é aquilo que me agrada, não é o evangelho que eu crio, né? O evangelho que afaga o meu ego, que passa a mão na minha cabeça, né? É o evangelho que, vamos dizer assim, quando a gente busca a paz de uma forma ativa, o evangelho é aquele que nos conduz a nós evitarmos as contendas, nós perdoarmos as pessoas rapidamente, né? Nos reconciliarmos com o próximo, confessarmos uns aos outros, fortalecermos, suportarmos, amarmos, né, e tudo mais, né, estarmos disponíveis, né, para servir, né, falarmos, né, o clássico, né, eis-me aqui, né, me envie, tanto para servir quanto para falar da palavra dele. Então, acho que é preciso também essa convicção, esse entendimento, o que realmente é o evangelho da paz, para nós estarmos calçados com a prontidão, né. Então, Ariel, muito bom episódio aí. Esses episódios aí de 2 palavras, quer dizer, esse aqui teve mais palavras, né? Porque é calçados com a prontidão do evangelho da paz, né? Algumas coisas a mais. Mas mesmo assim, dá bastante coisa, né? Quanto mais palavra, mais coisa pra explicar, né, Ariel? Então, nos diga aí suas considerações finais, Ariel. O que você finalmente considera? Então, o que eu queria deixar aqui como um comentário final, uma mensagem final, é que a gente possa pensar verdadeiramente sobre aquilo que nos dá base, aquilo que nós estamos calçando. Se é o evangelho da paz ou se é qualquer outra coisa. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter o evangelho. O evangelho é o que nos capacita a fazer tudo. É o que nos capacita a vestir a armadura. Então que a gente busque e entenda verdadeiramente o que é estar alicerçado no evangelho. Que a gente se questione se as nossas ações, se aquilo que pensamos, desejamos, ele é alicerçado, depende do evangelho. Se depende do evangelho e aquilo que a gente faz, tudo, deseja, ele é impulsionado pelo evangelho, isso vai nos trazer uma mobilidade que a gente jamais imagina. Uma mobilidade de alcançar os outros, de levar o evangelho ao outro, de se doar pelo outro, de morrer para nós mesmos, para que o outro seja servido, para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja glorificado. Então, que a gente pense sobre isso, que a gente não busque fazer as coisas na força do nosso braço, mas que inclusive as obras na nossa vida, na santificação, na evangelização, elas sejam completamente dependentes do evangelho. Tudo aquilo que a gente faz, pensa, fala, seja com base, seja impulsionado, seja com o evangelho em mente. Porque aí sim, a gente vai estar servindo a Deus no campo de batalha, a gente vai estar móvel, a gente vai estar expandindo o reino de Deus nesse mundo aqui que está distante dele. Muito bem, Ariel, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco em mais um episódio do PDD. E eu também quero finalmente considerar que, obviamente, que nós precisamos estar com toda a armadura, né? Então ainda temos
mais alguns, mas a gente percebe que as sandálias, né, o calçado, né, aquilo que está, né, que nós estamos pisando, que está nos, de certa forma, nos sustentando, né, protegendo os nossos pés, é uma peça essencial. Talvez a gente possa pensar, né, na armadura do soldado. Não, é muito mais importante o escudo, é muito mais importante a espada, o capacete, sei lá, alguma coisa assim. Mas se estiver descalço e porventura, né, pisar em alguma coisa ali que machuca o pé, o soldado não corre mais. Ele vai ficar mancando. Isso vai prejudicar a caminhada dele, né, a corrida dele, a locomoção dele, a agilidade dele. Então percebe como que o evangelho, né, da paz, ele é importante para nós, né? Ele é a nossa base, ele é aquilo que nós estamos alicerçados, é aquilo que nós sabemos que nós podemos confiar, que nós temos convicção, né? O fato de nós estarmos firmados nessa verdade, nós termos a esperança em cima disso e tudo mais. A paz que nós temos com Deus, a reconciliação que foi feita em Cristo Jesus. Então, é muito importante nós termos essa parte, né, essa peça da armadura em nossas vidas, para a nossa vida cristã, porque isso vai nos ajudar, como nós vimos, né, em muitas ciladas, né, do inimigo, e muitas situações, e até mesmo, uma vez que nós estamos, né, firmados, nós estamos calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, isso nos ajuda e evita que até mesmo nós tropeçamos em nós mesmos, né? Ou numa pedra, algum obstáculo do caminho em que nós não prestamos atenção e nós acabamos caindo, né? Isso vai evitar, porque nós estamos com, né, a nossa mente muito bem clara, né, do que é o Evangelho. Como eu citei o texto ali de Filipenses, né? A paz que excede todo o entendimento, né? Ela inunda o nosso coração, a nossa mente e nos dá clareza. Ela nos ajuda, o Espírito Santo mesmo, né, conosco, nos protege através disso, mas é baseado aonde? No Evangelho da Paz. Então, muito obrigado para você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!